Olá, eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui para mais um episódio do bloco Saúde Mental em Pauta. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, que é um tema muito relevante para o mês que se fala da prevenção do suicídio. Vamos entender melhor a depressão? A depressão é uma alteração afetiva mais estudada e falada na atualidade, classificada como um transtorno de humor, e ela vem reger as atitudes dos sujeitos, modificando a percepção de si mesmo, passando a enxergar suas problemáticas como grandes catástrofes. A percepção da realidade de hoje tem por base as primeiras relações objetais e funciona como um modelo para todas as relações posteriores. A depressão é tratada como uma doença da sociedade moderna. É importante afirmar que a depressão vai muito além de um estado de tristeza que persiste em ficar. O sujeito que sofre depressão fica sem vontade de fazer nada ou acaba os prazeres nas atividades do dia a dia, que antes eram gostosas de ser feitas. Sente-se que a energia acaba e com um cansaço persistente. De uma maneira mais geral, encontra-se queixas relacionadas com as funções vitais do seu organismo. Assim, dá-se normalmente uma modificação além de emocional fisiológica, como o excesso ou a falta de apetite, e assim dá modificações de além de emocionais fisiológicas, como a falta ou excesso de apetite. As horas de sono também ficam alteradas, sonolência ou perda de sono, e o desejo sexual diminui gradualmente. Normalmente, pessoas que começam a apresentar traços de depressão, o seu corpo começa a se manifestar. É frequente que as pessoas deprimidas sentem-se sem valor e inúteis. A autoestima diminui drasticamente e pode aparecer ideias relacionadas à morte, sentimento de incapacidade, tanto de iniciar uma tarefa que antigamente desenvolvia com facilidade. Vale ressaltar que todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. Sentimento de tristeza, desânimo, mau humor, apatia é normal, pois sentimentos são transitórios e novos momentos irão surgir com novos sentimentos. Normalmente, na depressão isso não acontece. O sujeito vai ficando cada vez mais triste, mais apático, e isso começa a interferir nas atividades do dia a dia dele. Aí você já pode ficar em alerta, pois é a hora de começar a pensar em buscar ajuda. Também é normal passar por algum momento da vida que nos marcam negativamente, mas é fundamental ficar atento na forma que essas queixas estão aparecendo em sua vida. Muitas vezes vem carregada de ansiedade e síndrome do pânico. A depressão não tem idade para aparecer e nem sexo. Pode durar alguns meses, caso descoberto no início e com o tratamento adequado, ou pode durar até anos se a pessoa não buscar ajuda. De acordo com a sua duração, se divide em depressão episódica ou recorrente ou crônica, e muitas vezes, se não tratada adequadamente, pode ter consequências mais graves, como suicídio. E quais são as causas da depressão? Não existe uma causa única que leve à depressão. É um resultado de uns setores de fatores, que são fatores genéticos, que a depressão pode ocorrer em famílias. Por exemplo, um irmão gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter a doença em algum momento da vida. Ou a mãe tem, o filho também tem, né? Fatores bioquímicos, que é a diferença em certas substâncias químicas no cérebro, podendo contribuir para os sintomas da doença. De personalidade, que pessoas com a baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse ou que geralmente são pessimistas, aparecem mais propensas a sofrer depressão. Fatores ambientais. A exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. As pesquisas mostram que doenças depressivas podem ser causadas pela desordem na bioquímica do cérebro. Exames neurológicos como a ressonância magnética têm demonstrado que o cérebro com pessoas que sofrem depressão é diferente daqueles que não apresentam a doença. As áreas do cérebro responsáveis pela regulação do humor, pensamento, apetite e comportamento parecem não funcionar normalmente. Os neurotransmissores se encontram em desequilíbrio, mas não é uma causa concreta para a depressão. Importante pontuar os fatores de risco para a depressão, ou seja, nem sempre que uma pessoa passe por certas situações irá necessariamente ter depressão. Alguns outros fatores podem desencadear a depressão, como transtornos psiquiátricos correlatos, estresse e ansiedade crônicos, disfunções hormonais, problemas na tireoide, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios como cigarro, álcool e drogas ilícitas, hiperconexão
conexão e excesso de estímulos, como o uso excessivo da internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, experiências de violência doméstica ou abuso, separação conjugal, perda de emprego, desemprego por tempo prolongado ou perda de uma pessoa muito querida. E como é o tratamento? A depressão precisa de acompanhamento psiquiátrico e esse normalmente utiliza-se de tratamento medicamentoso e acompanhamento psicológico. Essa combinação faz com que a melhora seja mais eficaz ao longo do tratamento. Devo dizer, tomar só antidepressivos não é eficaz. Os medicamentos irão trazer uma sensação de bem-estar. E aqui entra o trabalho do psicólogo, que é auxiliar o sujeito a identificar o que causa, quais as relações frente a determinado problema e desenvolverá um processo de gerenciamento mais profundo das suas emoções e comportamento. O psicólogo irá te ajudar a trilhar um caminho de maior bem-estar, em que a pessoa irá encontrar boas formas de resolução para seus problemas e conflitos. O tratamento pode não ser fácil, mas se ser realizado de uma maneira adequada, vai trazer bons frutos para o momento presente e futuro, gerando saúde mental e qualidade de vida. Bom, se você está tão imerso a seus sintomas e está ouvindo isso e pensando que é impossível sair disso, eu quero dizer, não é. O seu sofrimento importa, as suas dores importam. Busque a ajuda de um profissional adequado para te ajudar a lidar com esse momento. Você é capaz, não sofra em silêncio. E esse foi mais um episódio do bloco Saúde Mental em Pauta. Te aguardo no sábado que vem, um beijo e até lá!